Som. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Uma alegria muito grande novamente estar aqui com os irmãos. Amém. Para que juntos a gente adore o nosso Deus e aqui a gente venha se alimentar da sua palavra. Né? Posso dizer e falar que também é um prazer, né? Estar trazendo a palavra de Deus, uma responsabilidade muito grande, né? Mas eis-me aqui, estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Desafiando gigantes. Nós vamos fazer uma leitura em 1 Samuel 17, do 42 ao 49, que diz assim: Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lanças, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra, e com a funda ele a atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Falar de Davi e Golias é uma história bastante conhecida, não só no meio evangélico, mas todo mundo conhece a história de Davi e Golias. Eu mesmo, por várias vezes, nas pregações, fiz alguma citação de Davi e Golias. Mas, ao meditar, né, ao receber o chamado para trazer essa pregação e a começar a preparar a mensagem, veio algo novo, daquilo que a gente nunca tinha falado nas mensagens, né? Uma abordagem diferente que a gente nunca tinha tentado nesse sentido, né? São muitos os desafios que todos nós temos que enfrentar todos os dias. Se eu fosse enumerar cada um deles, passaria todo o tempo precioso da mensagem falando sobre eles, e não haveria tempo suficiente. Mas, na conclusão dessa mensagem, eu vou deixar um desafio. Lá no finalzinho, quero deixar um desafio para cada um de nós, uma lição de casa. Não pude deixar de notar o desprezo, né, o pouco caso que o gigante fez de Davi, visto que ele era muito jovem, bonitinho, né? Bonitinho, né? Ele era bonitinho, era ajeitado, né? Muito jovem e ruivo. Muitas vezes, irmãos, nós somos desprezados ou fazem pouco caso de nós, porque somos jovens demais ou porque já estamos com a idade acima da média, digamos assim, né? Já estamos com a idade um pouquinho já avançada. Ou nós somos jovens demais, que aí fazem pouco caso da gente, ou acham que a gente não tem preparo suficiente, ou então nós já passamos da idade. As pessoas que estão procurando emprego, que já passaram dos 40 aos 50 anos, sabem muito bem disso. Né? Você já é reprovado
no currículo. A minha irmã esses dias mandou o currículo dela para mim, que ela está desempregada. Ela é um pouquinho mais nova que eu, uns 2 anos. Aí quando eu peguei o currículo dela, ela colocou a data de nascimento, o currículo dela. Eu falei, irmã, tira a sua data de nascimento. Porque quando olharem para o seu currículo, a primeira coisa que vão fazer vai ser olhar a sua data de nascimento e já vão cortar o seu currículo. Infelizmente, é uma verdade que nós vivemos, né? As pessoas, elas são discriminadas ou por ser jovens demais, ou por ser, digamos, velhos demais. As pessoas, elas acham que você não serve mais. Muitas vezes somos discriminados, irmãos, por causa da cor da nossa pele. Muitas vezes nós vivemos isso na pele. Eu já passei por isso, às vezes nós passamos por isso, minha filha já passou por isso. A gente, infelizmente, existe essa discriminação. Por causa da nossa estatura, por causa do nosso tipo de cabelo. Existem muitas coisas que nós somos discriminados. Então, quando aquele gigante, ele olhou aquele menino, porque ele era um menino, Davi, era muito jovem, ele não acreditou que diante daquele povo, daquela nação inteira, Golias, ele já estava ali afrontando e tripudiando em cima do povo de Israel por 40 dias. Dá-me um homem, Israel, ele dizia. E quando ele viu, ele se sentiu afrontado. Golias, de tanto ele afrontar, ele se sentiu afrontado com aquele menino. Estão de brincadeira comigo. Me mandar um menino para guerrear comigo. Davi, irmãos, ele foi esquecido quando Deus deu ordem ao profeta Samuel para que ele fosse na casa de Jessé e ali ungisse um dos seus filhos como o rei de Israel. Não é que ele foi esquecido porque o pai dele rejeitava ele. Eu não vejo dessa maneira, mas diante do que nós estamos falando aqui, o próprio pai não acreditava que ele tinha filhos que eram treinados para a guerra, né? Então, ele imaginava que, de repente, fosse o seu primogênito, que fosse o escolhido para ser ungido ali naquele momento. E todos os filhos de Jessé passaram ali pelo filtro de Samuel. E todos eles foram rejeitados. O Senhor falava para Samuel, né, digamos assim, não é esse, não é esse, não é esse. Todos passaram, todos ali de porte, todos treinados para a guerra, homens fortes. E todos eles foram rejeitados. E Samuel ficou sem entender. Tem mais algum filho teu nessa casa? Olha, tem o caçula que está pastoreando ovelhas lá. Chama ele. A gente não vai se sentar para comer enquanto ele não chegar. Olha só que interessante. Deus não olhou a aparência, né, física dos filhos de Jessé, mas sim para o que estava em seus corações. Davi era um rapaz obediente, a gente vê isso, né? Era um rapaz, um jovem submisso ao seu pai, era uma pessoa de compromisso, tinha bom caráter e, acima de tudo, comunhão com Deus. São essas coisas que Deus olha em nós. Se nós temos caráter, se nós temos comunhão com Ele, se nós buscamos a Deus, Ele olha o que está em nosso coração. Então, por mais que aquele jovem fosse rejeitado, esquecido, mas era ele que Deus tinha escolhido para ser o rei de Israel. Por mais que você e eu, a gente se sinta diminuído, mas nós temos um Deus que olha por nós. Irmãos, nós temos um Deus
que olha o que está no nosso coração. Muitas vezes as pessoas elas nos discriminam sem saber quem nós somos, sem saber realmente o que pensamos. Muitas vezes duvidando do nosso caráter. Mas Deus, Ele nos conhece. E sabe quem é cada um de nós. Quando eu olho para a história de Davi e Golias, eu aprendo algumas lições a saber. Davi, ele não se conformou com aquela situação de afronta, de humilhação, em que ele via o exército de Israel passar. Já eram 40 dias de afronta e humilhação. A afronta não era somente a nação de Israel, mas ao próprio Deus. O próprio Deus estava sendo afrontado ali. Eu aprendo que temos que ter atitude. Davi tinha atitude diante das dificuldades, dos gigantes que aparecem diante de nós. Davi disse: quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu vejo além da frase dele. Eu vejo na frase de Davi que ele era sensível à voz de Deus, por conta da comunhão que ele tinha com Deus. Eu vejo o próprio Deus ali falando através da boca de Davi. Essas frases. Quem é esse circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, irmãos, é preciso ter sensibilidade. Se nós queremos fazer algo na casa de Deus, se nós queremos servir a Deus, se nós queremos uma direção de Deus, sim, nós temos a palavra dele. Mas se nós não tivermos entendimento, se nós não tivermos comunhão com Deus, não entenderemos a sua vontade, não entenderemos a sua palavra. Qualquer um pode pegar a palavra de Deus e ler. Mas somente aqueles, irmãos, que têm comunhão com Deus, sentirá esta sensibilidade, terá esta sensibilidade de saber a verdadeira vontade de Deus. E eu vejo que Davi, ele tinha esta sensibilidade. Eu vejo o Espírito de Deus sobre a vida de Davi. Porque quando ele foi ali, levado até a presença do rei, ele contou dos seus feitos. Ele quis ali falar para o rei que ele tinha condições de enfrentar aquele gigante, porque ele já havia enfrentado um leão e ele já havia enfrentado um urso para proteger as ovelhas do seu pai. Humanamente falando, qual homem poderia enfrentar um urso? Qual homem poderia enfrentar um leão se o Espírito de Deus não estivesse sobre ele? O Espírito de Deus estava sobre Davi. Nos momentos, irmãos, em que nós nos sentimos afligidos e nós buscamos a Deus, o Senhor vem ao nosso socorro. O Espírito de Deus, ele vem ao nosso socorro. E ele fica conosco, ele está conosco. E fazemos coisas que humanamente seriam impossíveis. Quando fazemos coisas impossíveis, irmãos, e você olha assim, mas eu não acredito. É porque o Espírito de Deus estava sobre você e estava sobre a tua vida. Quando temos comunhão com Deus, somos sensíveis à sua voz. Então, logo em seguida, ele foi levado à presença do rei e se dispôs a enfrentar o gigante filisteu. Percebemos no contexto anterior que tentaram lhe dar armadura e armas de guerra, mas nenhuma delas lhe serviu. Eu aprendo aqui que quando nós confiamos a Deus
as nossas lutas, devemos usar as armas de Deus e não as armas humanas, né? É pelo Espírito de Deus que nós devemos realmente agir. E quais são as armas de Deus? Jejum, oração, santidade e louvor. Isso Deus colocou no meu coração. Essas são as armas de Deus. É isso que Deus busca em cada um de nós. Eu me lembrei também, irmãos, de um outro personagem que teve uma grande atitude diante de um grande problema. Foi Neemias. A gente vê ele chorar. Quando Neemias soube o estado em que Jerusalém estava e a situação dos seus compatriotas que passavam dificuldade, ele chorou. Aquele homem chorou, Neemias chorou. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. É isso? Ele era copeiro do rei. E ele chorou. Mas, irmãos, muitas vezes a gente ouve histórias tristes, nós olhamos para histórias tristes e choramos, ficamos tristes. Mas não podemos ficar somente no choro ou somente na tristeza. Aquele homem não ficou somente na tristeza e no choro. Ele tomou uma atitude. E a atitude dele foi falar com Deus. Em primeiro lugar, ele buscou o Senhor. Ele se derramou diante do Senhor dos Exércitos. E eu lia hoje, irmãos, a oração de Neemias. Olha, é tocante a oração dele. É maravilhoso quando você vê na íntegra, depois os irmãos olhem lá no livro de Neemias e olhem a oração que ele fez a Deus. Ele pediu misericórdia para Deus. Ele pediu, irmãos, perdão pelo seu pecado e pelo pecado de todo o povo de Israel, da corrupção, do afastamento que eles tiveram de Deus. Ele pedia misericórdia do Senhor. O povo havia se corrompido, o povo não estava mais guardando os mandamentos que Deus havia entregue a Moisés. O povo estava distante de Deus. E ali ele pedia a Deus, ele se colocava diante de Deus e falava: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero ir, Senhor, reconstruir aqueles muros. Senhor, faça com que eu tenha graça diante do meu rei. Exatamente como ele pediu, aconteceu, irmãos. Deus olhou o pedido Deus, ele viu a disposição, e Deus, ele olha para nós, irmãos, se nós temos disposição. Não basta apenas a gente ver uma situação e a gente se afastar. Nós temos que dar um passo, nós temos que buscar a direção de Deus, e realmente fazer a vontade de Deus. Eis-me aqui, né? E ele pedia perdão ali pelos pecados. Aliás, o pecado é o pecado que faz com que a gente ache que pode se esconder de Deus. É o pecado que rouba, mata e destrói a nossa comunhão com Deus, que destrói lares, amizades, que deforma a nossa imagem e semelhança com Deus, que acaba com relacionamentos. Pecado. E ali Neemias pedia perdão para Deus. Terceiro aqui, não deixar que fontes ou forças internas ou externas tirem o nosso foco. O irmão de Davi foi duro com ele. O irmão mais velho de Davi foi muito duro com ele. Gritou com ele, perguntou o que ele estava fazendo ali. E Davi se afastou dele. O foco de Davi era outro. Davi
queria enfrentar aquele gigante. Davi queria enfrentar aquela situação, enquanto todo o exército estava ali prostrado, digamos assim, amedrontado, tremendo, sem nada poder fazer. Davi, ele não se conformava com aquilo. Ele queria fazer algo. Ele se desvencilhou do seu irmão e continuou a sua busca. Ele queria realmente fazer alguma coisa. Neemias também, quando reconstruiu os muros de Jerusalém, foi por várias vezes interrompido, tentando tirar ele de lá. Mas ele não arredou o pé e continuou firme no seu propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele não arredou o pé dali. Tobias e Sanbalate foram várias vezes ali tentar tirar ele dali, tirar o foco dele dali. Muitas vezes os nossos inimigos, os nossos gigantes, eles tentam fazer isso conosco. Mas nós não podemos tirar o foco do nosso propósito, irmãos. São muitos os gigantes que cada um de nós temos. Mas o primeiro que é comum a todos nós é o pecado. Esse é o maior gigante da nossa vida. E é comum a todos nós. Todos nós estamos vulneráveis a ele. E teremos que enfrentá-lo urgentemente. A palavra de Deus diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não tem como querer fazer parte do reino de Deus e continuar alimentando o pecado. Não tem essa possibilidade. Não existe essa possibilidade, irmãos. Se eu quero fazer parte do reino de Deus, eu não posso continuar alimentando o pecado, seja ele qual for, pequeno ou grande. Pecado é pecado. Pecado nos leva à destruição. Pecado nos afasta de Deus. Os pecadores serão exterminados. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. O pecado, ele afasta o homem de Deus. E Jesus Cristo veio para nos unir. Mas para que a gente se una novamente a Deus, nós precisamos abandonar o pecado. Estamos na igreja? Sim, estamos na igreja, já aceitamos o Senhor, mas muitas vezes existe ainda algum gigante, alguma dificuldade em nossa vida que ainda não vencemos. Precisamos vencer, seja ela qual for, doa o que doer. Mas nós precisamos, irmãos, urgentemente enfrentar esse gigante, que é o pecado. Porque ele vai destruir a nossa vida. Ele vai tirar o nosso foco. Sempre vão aparecer dificuldades em nossa jornada. Jesus mesmo nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, tão somente sejamos corajosos. Então, tenhamos, irmãos, bom ânimo. Precisamos ser corajosos. Aquele gigante ali estava acabando com a paz de Israel. Eles não sabiam o que fazer. Imagina só a cena. Procurem imaginar a cena. Todo o exército ali, o rei ali, com toda a sua comitiva ali, e aquele exército ali sem saber o que fazer diante de um gigante. Cada um de nós, irmãos, tem um gigante que nós precisamos vencer. Nós temos que vencer. Nós temos que ter coragem. Muitas vezes, irmãos, cada um aqui tem a sua dificuldade.
Todos nós temos a nossa dificuldade, seja ela qual for. Mas quando a gente busca ao Senhor, assim como Neemias ele fez, né? Ele buscou ao Senhor. Ele queria restaurar aqueles muros ali. A gente percebe ali que a primeira coisa que ele fez foi pedir perdão a Deus pelos pecados dele e do povo. Mas não basta apenas pedir perdão, tem que abandonar. É o nosso desafio, é o esforço que nós temos que fazer. Irmãos, é algo assim que sozinhos a gente não vai conseguir. O pecado é algo que existe uma força maior por trás disso, que muitas vezes nos impede. E o pecado, não pensem, ele vai aparecer como um gigante, como um Golias ali. Não. Ele vai aparecer sorrateiramente em nossa vida. Ele aparece sorrateiramente em nossa vida. Ele aparece como algo pintado, lindo e maravilhoso. Como algo prazeroso. É assim que ele aparece para cada um de nós. E nós temos que ter discernimento suficiente. E esse discernimento, ele vem de Deus. Precisamos buscar de Deus o discernimento, que é um dos dons. Temos que buscar o discernimento, irmãos, para não cairmos mais em armadilhas. Para não cairmos mais em armadilhas. A gente tem que tomar uma atitude. Nós temos que tomar uma atitude. Eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que ser corajoso. Sabe, irmãos? Eu tenho que ser corajoso. Eu me lembrava, há mais de 20 anos atrás, foi quando eu vim para a igreja, eu sempre no mundo ali, a gente não tinha comunhão com Deus, a gente não tinha religião, eu e minha casa, nós não tínhamos religião, a gente vivia o que o mundo vivia. E eu era totalmente tomado pelos vícios. Até que um dia eu tive um encontro com Deus. E veio uma cena na minha cabeça. E chegou um dia, irmãos, que eu já tinha aceitado o Senhor. E que seria o primeiro dia que eu ia na igreja. Seria o primeiro dia que eu ia na igreja, E eu cheguei em casa e eu me troquei. Me arrumei, cheguei do trabalho, me troquei, e eu me arrumei, e eu peguei a minha Bíblia e coloquei debaixo do braço, né? Aí alguém me disse assim: onde você pensa que você vai? Falei: eu vou para a igreja. A pessoa não acreditou, porque a pessoa, ela era uma amiga querida, e é até hoje, uma amiga querida, um amigo querido. Ele não se conformava que estava me perdendo, né? Ele dizia assim: não vai, não vai, isso é besteira. Falei: não, eu vou. Daqui para frente, nunca mais você vai me ver dentro de um bar. Nunca mais você vai me ver caído na sarjeta. E por muitas vezes eu estava caído na sarjeta por causa dos vícios. Então nós temos que tomar uma atitude, irmãos. Nós temos que tomar uma atitude. Mas ali foi o começo da minha jornada. E nós temos, e durante a jornada, irmãos, nós temos muitas lutas e nós caímos muitas vezes. Mas se nós temos um foco de perseverar até o fim, nós vamos cair, mas nós vamos levantar e falar: Senhor, eis-me aqui. E nós vamos chorar, e nós vamos gritar, como dizia o louvor, nós vamos gritar para o Senhor: Senhor, me socorre. Somente Deus, irmão, somente o Espírito Santo pode nos ajudar nesse quesito de nos livrar do pecado, de nos livrar dos vícios. Somente o Senhor pode nos ajudar.
Mas nós temos que querer, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que ter uma atitude. Temos que fazer isso. Se não houver isso, se não houver atitude, irmãos, nós não vamos conseguir. É a atitude que nós temos que ter. Então, atitude, foco, perseverança, comunhão com Deus. São essas digamos assim, as ferramentas que eu quero deixar aqui nessa noite, nesse segundo dia aqui dessa série de lições. Para finalizar, lembra que eu prometi lá no começo? Uma lição de casa, né? E qual que é a lição de casa? Como eu disse, são muitos os gigantes que cada um de nós tem. São muitas coisas que nós queremos mudar, mas que não seja igual a gente faz no final de ano, onde a gente promete um monte de coisa e não cumpre nada. Essas promessas, irmãos, são promessas sérias. Precisa de planejamento. É com planejamento que nós subimos na vida. Pegue um papel, pegue uma caneta, pegue um caderno, alguma coisa que você possa escrever. E sozinho, é entre você e Deus. Isso é entre você e Deus. Você vai ali escrever as suas fraquezas, aquilo que você precisa urgentemente mudar agora. Talvez algumas coisas possam esperar um pouco mais, mas aquilo que está te incomodando agora, comece a enumerar. Coloque numa folha de papel. É você e Deus no teu quarto. Fala com Deus, ora ali. Pega aquele papel e apresente a Deus. Senhor, são essas as minhas questões, Senhor, e eu preciso do Senhor. Eu busco o Senhor nesse momento e quero que o Senhor me ajude a enfrentar esses gigantes, Senhor, na minha vida. Eu tenho certeza, irmãos, que é algo tremendo quando nós propomos alguma coisa no nosso coração e é do agrado de Deus, prontamente Ele atende. A gente vê isso aqui em Neemias, a gente vê isso lá em Davi, quando ele se propôs a não se contaminar com os manjares do rei. Ele propôs no seu coração, ele não tinha esse direito, ele estava preso, ele estava cativo, ele não tinha direito de escolha, mas ele propôs no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Deus prontamente deu vitória a ele. Em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos irmãos, por favor, fiquem de pé. Depois de ouvirmos essa palavra desafiando gigantes, com base na batalha épica entre o pequenino Davi e o gigante Golias. Depois de ouvirmos essa palavra, é o momento de nós conversarmos com Deus, de nós refletirmos a respeito daquilo que o Senhor falou conosco. E para servir de reflexão para a oração, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Como você se sente diante de pessoas altas e robustas? Não sei se você já teve a oportunidade de ler a história de Golias na Bíblia, depois leia com calma. Nessa semana, os pequenos grupos vão abordá-la de maneira mais profunda. Golias era um verdadeiro brutamonte. Um homem musculoso, segundo a Bíblia, de 2,90 metros de altura. 2,90 metros de altura. Um homem cuja armadura era pesadíssima, o que pressupõe a sua força. Como você se sente diante dos gigantes que te assombram?
Existem gigantes que olham para nós de cima para baixo, que por vezes nos fazem nos sentirmos pequenos. A postura de Davi, tão exaltada pelo nosso irmão Eduardo, nos revela que precisamos olhar os nossos gigantes nos olhos. Enquanto Golias desprezou o garoto, considerando-o praticamente um molecote, um rapazinho de rosto bonito e cabelos ruivos, perguntando de maneira irônica: por acaso eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedras? Davi não baixou a cabeça diante do gigante. A palavra de Davi é emblemática. Ele declarou: você vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a você em nome do Deus dos exércitos. Hoje eu vou cortar a sua cabeça. Que garoto ousado! Que garoto ousado! A história diz que Davi tentou colocar uma armadura, mas ele era tão franzino que ele não conseguiu se locomover. A Bíblia diz que ele não conseguia sair do lugar com a armadura, ele tirou a armadura. Ele foi com pedrinhas e uma arma caseira chamada funda, uma espécie de estilingue. E a Bíblia diz que com aquelas pedrinhas ele encarou o gigante. Ele rodou a funda, jogou a pedra, e a pedra certeiramente cravou-se na testa do gigante. O gigante caiu, irmãos. Pedrinha pequena derrubou o gigante. A nossa oração pode parecer pouca coisa. A nossa fé pode parecer minúscula. Mas a Bíblia diz: se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, as montanhas sairão de um lugar para o outro. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, minúscula que seja, o gigante vai cair em nome de Jesus. Se você crê, você de casa, você aqui comigo, você ora, você ouve a minha oração. Você não tem muito para fazer, mas tem a oração. A oração é a tua ferramenta, como disse o pregador. Faça uso dela. Derrube o gigante que está diante de você orando, e o gigante cairá. Querido Deus, nos emocionamos com a história do corajoso Davi, um rapaz que não tinha perfil de guerreiro. Quando o profeta chegou na casa do seu pai para escolher um rei, alguém cujo biotipo pudesse representar um líder de uma nação, o pai de Davi apresentou todos os seus filhos diante do profeta, com exceção de Davi. O pai de Davi não acreditava na sua coragem. Os seus irmãos não acreditavam no potencial daquele garoto. Mas o próprio Samuel declarou e nos ensina hoje: o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. O Senhor hoje está olhando o nosso coração. Talvez sejamos franzinos, talvez sejamos raquíticos, talvez sejamos minúsculos diante dos gigantes que nos assombram todos os dias. Cada um de nós, Senhor, tem seus gigantes. Gigantes que se apresentam com lanças poderosíssimas, com armaduras amedrontadoras. Mas enquanto os gigantes vêm até nós com os seus perigos, com suas armas, com suas lanças, nesta oração sobre a tua palavra, nós vamos ao gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Fazemos uso da nossa fé para derrubar os gigantes em nome de Jesus. Sejam quais forem os gigantes que estão diante do teu povo,
Sejam quais forem os gigantes que estão diante dos que me assistem em casa. Meu Deus, nesse momento nós acreditamos que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, bem presente na hora da tribulação. Nós cremos, ó Deus, que na Tua palavra, sob a Tua palavra, o gigante cairá, sua cabeça será cortada, seremos vitoriosos, e todos saberão que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso, que os Teus filhos pela fé escutem os gigantes caindo, que eles visualizem a pedra cravando na testa dos seus oponentes, que o gigante caia por terra em nome de Jesus. Que os Teus servos, ó Deus, se sintam animados, encorajados, ousados como Davi, a despeito de todo desprezo, de toda desconfiança, de todo temor. Que eles vejam o gigante sendo derrotado, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos gigantes caem por terra, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos dado triunfo, para a glória de Deus, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, minha irmã, se o teu coração se enche de fé nesse momento e você crê que Deus derrubará os seus gigantes, levante suas mãos, glorifique ao Senhor. Ouça pela fé o teu gigante caindo agora em nome de Jesus. A pedra cravou